Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nós vamos falar agora de uma das técnicas, que inclusive tem o nome mesmo do que nós procuramos, que é ressignificar, dar um novo significado, um novo sentido para aquilo que a pessoa acredita. Essa é a principal, parece simples, são pequenas questões, mas no entanto ela demanda de bastante conexão. Precisa que você esteja conectado, que você entenda a outra pessoa, que você aceite o mapa da outra pessoa, para você, junto com ela, da onde ela está, da maneira que ela está percebendo, você dá um novo sentido. Daqui a pouco mais eu dou alguns exemplos. Como que funciona? Tudo começa primeiro você tendo uma utilidade. Vamos imaginar que você que está me assistindo, você é um terapeuta e você acredita que viver de terapia no Brasil é difícil. Aí eu vou checar a utilidade disso, ou seja, se você acredita que no Brasil viver de terapia é difícil, eu preciso verificar com você qual que é o teu objetivo nessa formação. Um exemplo, Saulo, eu quero ser um terapeuta, eu quero melhorar a minha agenda, eu quero ser uma pessoa melhor. Se você quer ser um terapeuta e você acredita que ser terapeuta é difícil no Brasil, qual que é a utilidade que isso que você acredita tem para você? Essa é a primeira questão. Vai chegar pessoas para você que talvez elas estão perdidas, elas nem sabem, na verdade, no que acreditam ou deixam de acreditar. E para isso você precisa, junto com ela, estabelecer um objetivo. Qual que é o objetivo dessa sessão? Qual que é o objetivo dessa reunião? Qual que é o objetivo dessa empresa? Qual que é o objetivo dessa pessoa? Se talvez você não estava no grupo do WhatsApp quando eu fiz um atendimento ao vivo lá. Quando eu nem conhecia a pessoa, eu só estava falando por mensagem com a pessoa e eu percebi que ela tinha alguma coisa que incomodava ela. Beleza, ela estava no estado que incomodava ela. Mas eu precisava entender qual que era o objetivo e precisava saber se ela acreditava ou não naquele objetivo. Então eu construí isso. Logo, o que ela acreditava não tinha utilidade, ela precisava acreditar outra coisa. Então você precisa identificar dessas pessoas que chegam para você o que elas estão acreditando. E para isso você precisa vislumbrar um futuro aonde ela quer chegar. Por isso que é importante, qual que é o objetivo? Porque aí você vai questionar qual que é a utilidade disso que você acredita. Digamos que você quer ser terapeuta, mas você acredita que ser terapeuta é difícil, então isso não tem utilidade para você. E aí nós vamos para segunda questão, vamos generalizar, ou seja, será que todas as pessoas que estão no ramo de terapia acreditam que ser terapeuta é difícil? E aí você faz essa pergunta. Aí você vai começar a identificar que provavelmente no teu universo existem pessoas que amam o que fazem e que acreditam que não é difícil, que é encontrar os caminhos. Talvez leve tempo, talvez você precisa se aprimorar de algumas maneiras, conhecer algumas técnicas, mas elas já ultrapassaram esse fator e elas não acreditam que são difíceis. Então não é todas as pessoas que acreditam nisso que você acredita. Logo é possível. Aí você vai para contra-exemplos. Quais pessoas você conhece ou que esteja no teu universo ou que você pode conhecer que não acreditam que é difícil, que acreditam que ser terapeuta é fácil, ser terapeuta é magnífico, ser terapeuta é um propósito e que amam transformar a vida das pessoas e transformam a delas também. Então, primeiro você pega o que você acredita, você testa a utilidade, se não é útil, todas as pessoas acreditam como você? Não. E pega pessoas de contra-exemplo, que você vai usar como um modelo. Você vai começar a entender quais são as crenças dessas pessoas que pensam diferente de você. O que levou a elas a gostar do que elas fazem e não ter mais essa limitação. Aí entra uma fase de extrema importância, a ressignificação.
mesmo eu trazendo você até aqui, deixando você consciente de que talvez essa crença que você tenha não é bom para você, ainda assim não está ressignificado. A ressignificação, ela demanda de uma empatia, de um rapport, de uma conexão maior com a pessoa. Porque aí você vai usar nos exemplos que ela deu argumento para você ajudar ela a ter uma nova visão, uma nova interpretação. Vou dar um exemplo para você de um atendimento que eu fiz, isso está no meu livro também. Certa vez eu ia atender uma senhora, era no final da noite já. Eu estava trabalhando com consultoria, tinha trabalhado o dia todo e à noite eu tinha uma cliente marcada. E estou lá preparando para a sessão, aguardando, chega essa cliente, ela traz mais uma pessoa. E ela fala: Saulo, eu trouxe minha amiga porque ela também quer ser atendida por você, você pode atender? Eu falei assim: olha, vai demorar um pouco que eu só tinha agendado essa, então se você aguardar eu te atendo. Aí essa amiga dessa minha cliente já falou assim para mim: só que se prepare, porque eu tenho coisas bem pesadas para te falar. E aí eu falei: beleza, então aguarde aí, a gente conversa depois. Então fiz a primeira sessão, tudo certinho, atendi ela depois. Quando eu fui atender ela, já no começo da conversa, ela falou: Saulo, tinha vários problemas, final de semana para ela era muito ruim, entre outras inúmeras coisas. Mas uma coisa que ela falou assim, já no início, ela falou: Saulo, eu matei o meu pai. Ou seja, ela acreditava que ela tinha matado o pai. Aí, tá, eu para entender a situação, eu fiz até uma brincadeira, né, e tal, com ela no início ali, e falei: vamos entender um pouco mais. E aí ela me contou toda a história dela, ela contou que o pai era uma pessoa amável, que o pai era do interior e terminava a lavoura dele e ia ajudar os outros, prestava os maquinários dele, as ferramentas e prestava dinheiro para as outras pessoas. E no momento da vida, ela, casada, ela precisou de recursos e o pai penhorou as terras para ajudar ela na lavoura dela e ela perdeu toda a lavoura e o pai ficou endividado e aquela dívida só crescia. E na terceira vez que ele já estava indo fazer um acordo no banco, muito envergonhado, com muito receio, porque ele nunca tinha feito dessa maneira, nunca tinha chegado nessa situação, ele sofreu um infarto fulminante e morreu indo para o banco resolver uma conta que não era dele, era dela. E nesse sentido, ela assimilou para ela que ela tinha matado ele, porque foi por culpa desse empréstimo que ela tinha feito e tal. E ela não conseguiu nem ver direito ele no velório, não se despediu e tal, e mais tarde isso estava afetando ela. Entretanto, como eu estava ouvindo ela na essência, estava conectado com a história dela, quando isso que ela acredita não tem congruência com a vida dela, porque não é bom para a vida dela, não era todas as pessoas que acreditavam dessa maneira, e existiam pessoas que acreditavam muito nela e torciam por ela, chegou um momento de ressignificar. E nesse momento eu fiz a seguinte questão para ela. Falei: a partir de agora, você não tem o direito de tirar do teu pai o mérito dele ter morrido fazendo o que ele fazia bem, que era ajudar as outras pessoas. E ela estranhou o olho assim, eu falei: opa, cheguei no ponto que eu queria. Aí eu falei: você não tem esse direito. Porque se ele fazia isso pelos outros, quem dirá pela filha dele? Ele faria o que fosse possível para ver você bem. Então, a partir de agora, você pode decidir. É uma decisão que você honra teu pai por tudo que ele fez por você e você vai fazer isso pelas outras pessoas também e parar de se lamentar porque a culpa não foi tua, a decisão foi dele. Ele tem o mérito de ter feito e ter te ajudado. E a partir desse momento, ela começou a dar um novo sentido. E a partir de então, é só praticar uma vida nova, praticar as coisas que você não praticava, aproveitar o domingo, aproveitar a tua vida, porque agora aquela crença não te incomoda mais. Esse é apenas um dos exemplos, existem vários exemplos que você pode, mas para chegar nesse ponto aqui, você vai ter que estar conectado com o teu cliente. Um exemplo tem várias pessoas que estão assistindo, eu não estou frente a frente com você, então pode ser que eu não consiga encontrar o exemplo correto para você neste momento.
Mas se você estiver com o teu cliente, você estiver conectado, você vai chegar nesse momento com start para não tenha medo, ressignifique, dê um novo sentido. E isso só vai valer, só vai ser certeiro se a tua conexão com ele estiver boa, você estiver em sintonia. Lembrando, não é a solução tua que resolve o problema dele, é a solução com os argumentos dele para resolver o problema dele. Um forte abraço, vejo você para aprender uma nova técnica.